Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês, amados? Graça e paz a todos aí. Eu vim aqui deixar minha filhinha e minha esposa aqui no Ciro, fazer uma consulta. Mas enquanto isso, deixa eu falar algo com vocês. Eu fiz um post lá no Instagram, acho que foi ontem, antes de ontem, e eu botei assim, pecadores, nunca mais. Porque, amados, hoje nessa nova aliança, não há mais pecado. Não existe pecado. Deixa eu te explicar de novo, para você entender. Porque é um assunto que foi muito pregado. O pecado, até hoje você vê aí, você entra numa igreja que se diz cristã, entre aspas, bota uma aspa aí bem grande, amado, que se diz cristã, eles te tratam como pecador, eles te taxam, né? Você é taxado como um pecador. Se você fez uma coisa e não deu certo, foi o seu pecado. Você não vai ter uma vida eterna por causa do seu pecado. Você não é abençoado por causa do seu pecado. Não é isso que o sistema prega? A sua família está em confusão, a sua família não está dando certo. Você quer construir uma família, você não consegue. Quando você tenta construir, nada dá certo. É por causa do seu pecado. Não é isso que o sistema vem pregando aí? E até hoje continua pregando. Tudo é o pecado. É pecado para cá, pecado para lá, pecado para cá, pecado para lá. Mas olha só, ninguém tem coragem de ler a Bíblia, amados. É um copiando o outro, esse sistema copião aí. É um copiando o outro. Ninguém tem coragem de abrir o Evangelho para ler. É um copiando o outro. Um falou lá atrás, aí vem todo mundo copiando, um dogma. É isso. Invalidando o Evangelho por causa de tradições. Amados, abençoados. Não vamos ser ingênuos também não, amados. O Evangelho está aí. O Evangelho, a Bíblia está aí, é para você ler. A Bíblia não está para você botar em cima de painel de carro, não. A Bíblia não é para você botar dentro de sua casa e abrir no Salmo 91, não, amados. A Bíblia é para você ler. O Evangelho é para você ler. Olha só o que o Evangelho diz. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 17. Lá diz assim, ó. Se Cristo não ressuscitou, então a minha fé é vã, então a minha fé já não vale de nada. E ainda estamos em pecado. Então deixa eu te perguntar, se você entra num lugar, a pessoa fala assim, ô pecador, vem aceitar Jesus. Pecador, você é um pecador, você tem que se livrar do seu pecado. Você tem que comer isso para você deixar o pecado. Você tem que tomar banho disso para você deixar de ser um pecador. Amado, então Cristo não ressuscitou. Porque a Bíblia diz lá, ó, se Cristo não ressuscitou, então vocês estão em pecado. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Você que conhece a história de Jesus, o judeu, né? O Jesus histórico que veio lá no ventre da Virgem e tal, nasceu. Ele morreu, mas ele não ressuscitou? Vocês conhecem a história do Nazareno. Ele morreu, mas ele ressuscitou, amados. A manifestação de Jesus lá, antes da cruz, ele ressuscitou. Então, se ele ressuscitou, cadê o pecado? Hum? Já pensou nisso? Vocês já pensaram nisso? Se Cristo ressuscitou, então onde está o pecado? Presbítero, mas não existe pecado. Não amado, não existe pecado nessa nova aliança. O que tem nessa nova aliança é as obras da carne. As obras da carne. Ah, presbítero, mas as obras da carne, esse mal que está acontecendo, é a obra da sua carne, amado. É o que você está praticando. É o que essa carne deseja fazer, é o que ela pratica. Entra lá em Gálatas, lá que você vai ver. Quais são as obras da carne? Digita no Google aí, ó. Escreve aí, ó. Obras da carne, quais são? Você vai ver a lista, o tamanhozinho da lista. Então, isso são obras da carne, amados. O pecado, aquilo que te separa de Deus, não tem mais. Ele reconciliou. Não há mais pecado, amados. Não há mais pecado. Deixa eu te falar uma coisa. Lá em Romanos, no capítulo 4, no versículo 15, a Bíblia diz que a lei, ela opera a ira. E aonde não há lei, não há pecado.
Presbítero, eu não entendi. Olha só, mas aonde não há lei, porque o fim da lei é Cristo. Então, vamos entender, ó. Cristo veio, findou com a lei. Porque a lei é aquela. A lei, ela diagnosticava o seu pecado. Por exemplo, você se prostituiu com a vizinha. A lei falou, ó, isso aí é pecado. Você roubou a galinha do vizinho. A lei falou, ó, roubo é pecado. Você entendeu como é que é? Então a lei, ela diagnosticava a sua obra da carne. Por exemplo, você matou o abençoado. Pecado. Aí o que acontece? Vai pagar pelo seu pecado. Roubou a galinha do vizinho? Vai pagar pelo seu pecado. Se prostituiu com a vizinha? Vai pagar pelo pecado. Então a lei era para isso, amado. Era para diagnosticar o pecado. Agora olha só o que aconteceu. Olha só que maravilha. Cristo veio, findou com a lei. A Bíblia não fala que o fim da lei é Cristo? Então por que o sistema vem trazendo a lei de volta? Porque eles querem te colocar numa gaiola. Então vamos lá. O fim da lei é Cristo? Pronto, acabou com a lei. Pronto. Romanos capítulo 4, versículo 15 diz que Romanos 4, versículo 15, lá diz que a lei, ela vai operar a ira de Deus. E aonde não há lei, não há transgressão. Então, nesse novo pacto, se Cristo findou com a lei na cruz, aonde não há lei, não há transgressão, não há pecado. Então, cadê a lei? Não tem lei, não tem pecado, amados. Nesse novo pacto não tem pecado. O que tem é a obra da sua carne. Ah, presbítero, mas não tem pecado? Não tem. Mas a minha igreja fala que tem pecado. Então é a sua igreja, amados. O evangelho não fala. Presbítero, mas o meu pastor, ele tem 400 anos. Meu pastor, ele é um pastor, homem de Deus. Fala que o pecado... Então é o seu pastor que está falando. Mas o evangelho diz que não há pecado. Por que não há pecado? Porque Cristo ressuscitou. Presbítero, mas a minha igreja é muito grande, ela tem muita gente, a minha igreja é rica, meu pastor é um homem de Deus. Então ele está dizendo que Cristo não ressuscitou. Qual melhor? Você seguir o evangelho ou você seguir uma tradição religiosa que se diz cristã, que invalida a palavra? Aí é contigo, abençoado. Mas o evangelho diz que o quê? Que não há pecado. Não há mais o pecado. Porque ele ressuscitou. E a sua fé não é mais uma fé vã. Agora ele ressuscitou, agora você recebeu o dom da fé. Por isso que lá em Hebreus, lá a Bíblia fala assim, ó, que uma vez por todas, ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado. Então não há mais aquela separação. Poxa, eu pequei, ó, e agora? Eu vou ter que tomar ceia, comer pão, beber suco. O pastor falou que eu tenho que comer pão, beber suco, para o meu pecado ser apagado. Eu vou ter que tomar banho na água para me nascer um novo homem. Amados, é igual, é como o apóstolo Paulo fala. Sou muito menino, sou muito criança. É muito criança para você achar que se você comer um pão e beber suco, o seu pecado vai ser apagado. E o que Cristo fez na cruz? Não conseguiu apagar. Então por que ele não comprou pão para todo mundo e deu suco para todo mundo? Hein? Aí apagava o pecado de todo mundo. Amados, que meninice é essa, criança? Abençoados? Onde não há lei, não há pecado. Hoje na graça não há mais lei. Não há mais a lei. E lá em Coríntios, no 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 17. Se ele não ressuscitou, então o que acontece? Vamos resumir aqui. O que acontece é o quê? Que as pessoas estão falando que Cristo não ressuscitou. Então, amados, seja livre, se liberte dessa religião aí. Ah, presbítero, mas a minha igreja, não sei o quê. Então é a sua igreja, amado. Então fique na religião. Porque a graça é isso. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Se liberte dessa maldição aí. Você é uma maldição, amado. Se falar que você é pecado, você é um pecador, então Cristo não ressuscitou. Então se ele não ressuscitou, então a sua fé também não tem. Então você também não tem fé.
É, presbítero, mas eu tenho fé que Deus vai me dar um emprego. Não tem fé, porque Cristo, você está dizendo que ele não ressuscitou. Não, presbítero, que é minha fé, eu tenho fé que eu vou um dia, eu vou construir uma família. Não, você não tem fé, porque você está dizendo que Cristo não ressuscitou. Você entendeu, amado? Vocês entenderam? Vocês entenderam, eu tenho certeza que entendeu. Não é possível que ninguém consiga entender isso. Não é possível, amado. Um negócio tão fácil de entender, as pessoas viajam na maionese. O sistema religioso, eles viajam na maionese. Um negócio tão fácil de entender. E as pessoas ainda viajam nessa maionese aí. Não é possível que você não entendeu isso. É muito fácil, amado. É só botar essa. É só você ser um pouco racional. Um pouco de razão. Não trata as coisas de Deus como espiritual, tudo é espiritual. Ah, é espiritualidade. Não. Amados, Paulo falou que o culto é racional. Você tem que entender o que o cara tá falando lá em cima, que se diz pastor, que pastor é Cristo. Você tem que entender o que o cara tá falando. Seja racional. Calma aí, o que foi que ele falou? Calma aí, na Bíblia não tá falando isso. O Evangelho não ensina isso. Calma aí, tem uma coisa errada aqui. Então, seja mais criterioso. Tenha mais critério, calma aí. Por que ele está me chamando de pecador se Cristo ressuscitou? Como é que ele está trazendo a lei de volta se Cristo findou com a lei? Entendeu? Como é que é? Seja mais. Porque, amado, só te falar algo aqui. Não é fácil. Quando eu comecei a entender o Evangelho da graça, comecei a ler, eu encontrei uma fortaleza bem grande, que foi a liderança. Quem me conhece sabe, né? Filho de pastor, né? De pastor entre aspas, porque o pastor é Cristo. Quem me conhece sabe. Aí eu falei, ô pastor, pastora, não é assim. A Bíblia tá falando assim. Não, mas assim, a Bíblia tá falando assim, pastora. Aí foi aquela fortaleza, aquele choque. Mas depois os líderes foram lendo comigo, foram lendo. Rapaz, mas não é mesmo? Então por que eu tô falando isso? Quer dizer, aprendeu errado e tá ensinando errado. Aí o outro que tá ouvindo tá crendo errado. Por isso que a Bíblia fala que a fé é vã. E o outro que está crendo errado vai ensinar o outro errado. Então, amado, isso vem, ó, tradições. Por isso que Jesus falou assim, ó, esse povo aí, eles invalidam a palavra por causa da tradição. Então, amados, não seja mais um. Cresça em graça. Começa a ouvir o evangelho da graça. Não escuta mistura. É lei misturado com graça, é graça misturado com lei. Porque hoje que você vê aí, todo mundo diz que prega graça, né? Você vê aí as igrejas legalistas, os pastorzinhos famosinhos que estão aí na mídia, os outros, fora os escorpião, né? Que tem os escorpião, fora os escorpião. Todo mundo diz que prega graça. E ainda tem os pequenininhos, as igrejas, as mini igrejas que quer copiar os grandes, que é os copião. Então, amado, olha só, todo mundo diz que prega graça. Calma aí, amados. Vamos invalidar a palavra não. Calma aí, o que você falou? Ah, mas não está escrito, a Bíblia diz isso. Então, querido, porque às vezes a gente fica muito tempo sem botar um post lá no Instagram, no Facebook. E aí quando coloca, eu coloquei esse post, aí o abençoado mandou uma mensagem, não estava entendendo. Então, querido, se ajunte, se reúne em graça com outras pessoas, comece a entender, comece a ouvir pastor que prega graça. A graça, o evangelho, não mistura. Não mistura. Porque, amado, o sistema religioso, a única coisa que ele quer é isso aqui. Se você não tem isso aqui para ele, você também não vale nada para o sistema religioso. Ele só quer isso aqui. Ele quer isso aqui, dinheiro. Ele quer poder, ganância, riqueza. Eles querem isso. Então, olha só. Para nós finalizar esse vídeo. E depois eu vou fazer outros vídeos também. Para nós podermos começar mais a entender isso aqui. Então, Cristo findou com a lei. O fim da lei é Cristo. Lá em Romanos diz que a lei, Romanos 4,15, né? A lei opera a ira de Deus. Aonde não há lei, nesse novo pacto não há lei. Então, aonde não há lei, não há transgressão. Então, se não há lei, não há pecado. Presbítero, está escrito. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 17.
Lá a Bíblia é bem clara em dizer: se Cristo não ressuscitou, a minha fé é vã e ainda estamos em pecado. Só que eu te pergunto, ele ressuscitou ou não ressuscitou? Isso você sabe responder, né? Ele ressuscitou. Então, se ele ressuscitou, então a sua fé não é vã. Então você não está em pecado. Agora, se você fala que você está em pecado, então ele não ressuscitou. E aí é problema, porque a sua fé é vã. Se ele não ressuscitou, então você não tem fé para nada. E outra, amados, abençoados, ele ressuscitou, está entre nós, está dentro de você. A Bíblia diz que aquele que se une com ele é um espírito só com ele. Então, ele ressuscitou e ele está aí vivo dentro de você. Então, amados, creia no Evangelho. Não creia em religião. Não creia em sistema religioso. Deixa eu te falar uma coisa, bem claro, para você entender. Religião. Não, deixa eu falar isso aqui bem claro para nós finalizar esse vídeo. Só para você entender. O que é uma religião? Isso aqui você vai saber muito. A religião é o homem tentando se aproximar de Deus. Então, se você faz parte de algo que de um grupo, uma reunião, de uma igreja, sei lá o que, se você entra se você se reúne como igreja, alguma coisa assim, não sei, e tem essa ideia de você se aproximar até Deus, então você está fazendo parte de uma religião. Evangelho não, o cristão não. O evangelho da graça é Deus que se aproximou da criação. Foi Deus que se aproximou do homem. Religião é o homem tentando se aproximar de Deus. É totalmente ao contrário. Isso é religião. É o homem tentando chegar até Deus. Evangelho é Deus que chegou até o homem. Por isso que chama-se favor imerecido. Amém? Graça e paz a todos. Estamos aí, qualquer coisa, estamos lá no Instagram, no Facebook. Nova Semear. Segue lá no Instagram que nós estamos lá. Amém?